sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Eu sou a Lê Peruso e hoje eu vim trazer para vocês uma receita que é absolutamente deliciosa. É aquele bolo de bolo. Sabe o que é isso? É aquele bolo que você vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar. É um bolo muito gostoso, muito fofinho, feito com manteiga de garrafa. É maravilhoso. Hoje vamos fazer duas receitas usando a forma tradicional e também vamos usar a frigideira. Eu vou comer um pedaço desse bolo. Olha isso. Super fofinho. E enquanto eu como, vocês ficam com essa dica muito maravilhosa também. Olá e sejam muito bem-vindos de volta. Gente, acabei de comer um pedaço desse bolo e posso garantir para vocês, é muito bom esse bolo de bolo que é nosso bolo de manteiga de garrafa. Para quem não sabe, a manteiga de garrafa, ela é quase que uma manteiga clarificada, então a gente vê que ela é bem transparente, quase que não tem sólidos, tá? Que é o sólido do leite. Então a gente não vê, ela é bem transparente, tá? Essa manteiga aqui. Mas óbvio que se você não tiver essa manteiga de garrafa, você vai sim poder substituir pela manteiga tradicional sem sal. Eu só não aconselho você a substituir pela margarina, porque obviamente a gente está fazendo um bolo de manteiga. Então a margarina não vai deixar aquele sabor tão gostoso. Então meu conselho, substitua se você precisar, se você não encontrar, pela manteiga tradicional. Como que a gente vai começar esse nosso bolo de manteiga de garrafa? Pode ser pela batedeira, mas se você não tiver batedeira, pode ser também com fouet ou então até mesmo com um garfinho. O que a gente vai precisar agora é agregar um pouquinho de ar, um pouquinho de espuma. Então a gente vai colocar os ovos. Se você tiver ainda ovo caipira, gente, usa que vai ficar delicioso. O seu bolo vai ficar ainda mais amarelinho e mais gostoso. A gente vai colocar também o açúcar e também a estrela desse bolo, que é a manteiga. Olha só. Pode colocar inteirinha. E aqui a gente vai bater por mais ou menos uns 3 minutinhos até começar a ficar aquela massinha, aquela coisa mais incorporadinha. E se você vê que tá começando a ficar com aquela cara de talhado, que tá começando a querer separar, não precisa ficar preocupado, porque é assim mesmo, a gente tá usando manteiga, a gente tá usando gordura, então não fica preocupado não, é normal. Então aqui a gente vai ligar. E olha só como já ficou com aquela cara de volume, como já deu um corpo bonito, vamos dizer assim, para nossa massa, como já tá ficando bonito. Agora a gente vai terminar o nosso bolo na mão. Só que eu não vou continuar nesse bowl não, porque senão vocês não vão conseguir ver. Então para quem que eu vou pedir um bowl transparente e muito bonito? Para ela, para a estrela do nosso dia, gente, para Sandrinha, olha só. Tudo bem? E aí, Oi, Sandrinha? pessoal, tudo bem? Tudo a Santa Paz. Você hoje é a manteiga, você é a minha manteiga do dia. Oh, olha só. Que Você é a manteiga do meu dia, Sandrinha. Isso é uma benção. Gente, fala sério, a Sandrinha é uma pessoa única. Olha aqui, como ele já fica bonito. E é por isso que a gente tá usando a batedeira. Tá vendo que ele ficou cheio de bolinha? É isso que a gente precisa, ó. Cheio de bolinha, cheio de ar. E é isso que vai deixar o nosso bolo tão fofinho, tão gostoso. E eu garanto pra vocês que ele fica muito, muito bom e muito macio. Esse daí você experimentou, Sandrinha? Esse tá muito bom. Gente, toda hora ela pegava um pedacinho, né, Sandrinha? Mas é gostoso, fala sério. Então agora dá pra... Esse dá, gente. Por isso que eu falei, não tem hora para comer esse bolo. É muito gostoso mesmo. Agora, o que que a gente vai fazer? Como a gente colocou uma gordura nesse bolo, a gente vai colocar intercalando a farinha e o leite, para a gente não colocar muito peso e a gente não pesar, não solar esse bolo, que é o famoso embatumar. Então a gente não quer um bolo embatumado, pesado. Então a gente vai colocar um pouquinho de farinha
E para não deixar ele pesado, para não deixar ele um bolo... Assim, a gente acabou de agregar ar, pensa. Se a gente colocar toda a farinha de uma vez, ele vai ficar aquele bolo super pesado. Todo aquele ar vai embora. Então, para a gente não fazer isso, antes de misturar toda a farinha, coloca um pouquinho de leite. E a gente vai fazendo isso, ó, misturando, tá vendo? Ó, já misturou a farinha sem pesar. Tá vendo? A gente vai colocar agora mais um pouquinho da farinha. Eu gosto de fazer isso em 3 vezes. Mais um pouquinho da farinha. E tá vendo como ele rende bastante? A gente nem usou tantos ingredientes assim. Agora, antes de misturar toda a farinha, mais um pouquinho do leite. Agora aqui a gente vai poder misturar todo o leite. Mistura tudo. E agora vai facilitar todo o processo de você finalizar com a farinha. Olha só como fica bonita essa massa. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei para vocês coco. Coco ralado, que eu acho que tem tudo a ver com essa receita. Que eu acho que manteiga e coco fica tão gostoso. Sandrinha, você não acha que fica gostoso? Eu gosto de coco. Ai, eu também adoro coco. Nossa. Mas aqui, por exemplo, de repente você pode colocar raspinha de limão, raspinha de laranja. Eu sempre falo isso porque eu acho que fica gostoso você misturar assim. Mexerica, fica gostoso. Ó, já terminamos o nosso bolo. Vou colocar o fermento e também o coco. Aqui o coco, gente, seria mais um opcional. Porque que nem eu falei, a estrela é a manteiga. Quem vai dar todo aquele sabor gostoso é a manteiga. Então, se você quiser, você pode colocar ou não o coco. Inclusive, olha só que legal. Se você quiser, eu já fiz essa receita aqui. E se você quiser, olha que dica legal que eu tenho para você. Um bolo recheado com cocada para ter uma sobremesa diferente. Ou seja, eu já fiz um bolo que ele já sai recheado do forno. E para ver essa receita, você vai lá no YouTube do Cozinha Amiga e veja a receita do bolo recheado. Você pode fazer isso colocando cocada aqui, vai ficar delicioso, hein? Imagina, Sandrinha, que delícia! É uma benção! Agora eu quero mostrar para vocês a textura dessa massa. Vocês viram como é rapidinho de fazer esse bolo? Olha aqui, olha a textura. Que coisa mais linda que fica. Olha o brilho dessa massa, gente. Olha só. Agora eu vou virar para mim para eu poder raspar e aproveitar toda a massa. Ó, raspando com uma espátula. A espátula, ó, ela é redondinha, tá vendo? Ela é redondinha de um lado e retinha do outro. Justamente para o lado redondinho, a gente raspar a superfície que é redonda. Então a gente não perde nada de massa. Tá vendo? Olha só. Né, Sandrinha? Que bolo assim não dá nem para desperdiçar. E agora, essa maravilha que já tá untada com manteiga e farinha. Um conselho, unta com manteiga e farinha para você poder soltar ainda mais fácil. Vai pro forno que já tá pré-aquecido a 180 graus. Mas se você quiser, você pode colocar 180, 190 graus. Vai ficar aqui por mais ou menos 30, 40 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai fazer um outro bolo, que é um bolo um pouquinho diferente. Ele é um bolo de frigideira, conhecido como bolo de caco, também usando manteiga de garrafa. Agora a gente vai fazer um bolo que ele é um pouquinho diferente do bolo tradicional. Ele é um bolo chamado bolo de caco. O bolo de caco que vocês devem conhecer, e se vocês não conhecem, eu vou contar para vocês. Ele é um bolo que na verdade não é um bolo, ele é um pãozinho que vem lá de Portugal. O bolo de caco que eu vou fazer para vocês, ele é um bolo de verdade mesmo, nordestino, feito na frigideira. E caco é uma pedra, uma frigideira feita de uma pedra chamada caco. Então, bolo de caco nada mais é do que um bolo feito na frigideira de pedra. Mas obviamente a gente vai usar uma frigideira tradicional. E a gente vai fritar esse bolo na manteiga. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença das duas manteigas. Olha aqui, a manteiga de garrafa,
a sólida, ela é muito mais amarelinha, tá vendo? Porque ela não tem o leite. Ó, a gente tira todo o leite. Então ela fica só com a gordura mesmo. Então olha como ela fica bem bonita. Ela quase que uma manteiga clarificada mesmo. Então aqui eu vou pedir para Sandrinha dar uma derretidinha nela. Muito obrigada, Sandrinha. E aqui a gente já vai começar a fazer o nosso bolo de caco. Aqui a gente vai colocar o ovo, o leite. E vocês podem ver que ela é quase que realmente os ingredientes de um bolo normal. Ela não é o ingrediente, se você for ver, de uma panqueca. Então você vai falar, ah, é uma panqueca. Não, ela é um ingrediente de um bolo mesmo. Então essa aqui que é o tchanã da questão, é um bolo de frigideira. Aqui fica bonita, né? Fica bem amarelinha mesmo. A gente vai colocar também o açúcar. O sal aqui é só uma pitadinha, porque a manteiga de garrafa a gente está usando ela sem sal nenhum. E aqui é só para dar realmente, realçar o sabor, tá? Então aqui a gente só misturou esses ingredientes. Eu vou colocar agora a manteiga de garrafa. Olha só como fica bonita. Mais uma vez, você pode usar manteiga. Eu não aconselho você usar a margarina, que aqui você vai mudar muito o sabor do bolo tradicional. Aqui a gente vai pro nosso fermento. Aqui o fermento, ele entra antes da farinha. Diferente do outro bolo que a gente fez. É fácil. Muito fácil, gente. Vocês podem ver que aqui a gente está fazendo o bolo do começo ao fim na mão. Se você não tiver um fouet como esse daqui, você pode fazer inclusive com um garfinho, gente. Não tem problema. O que eu não aconselho é você fazer na espátula, porque aqui senão você não vai conseguir misturar direito. Então, se eu fosse você, eu colocaria realmente com garfinho ou então com fouet. Aqui a gente vai colocar a farinha de trigo, pode ser de uma vez só, não precisa ser em partes, que nem a gente fez o primeiro bolo. E a canela a gente vai usar na frigideira. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Aqui a nossa massa já tá quase pronta. Só terminar de incorporar e vocês vão ver que massa bonita que fica. Olha só, como já vai virando massa realmente de bolo. E se você falar assim pra mim, ai, Ale, mas não tô afim. Às vezes a gente não tem tempo, né, Sandrinha? Às vezes você fala pra mim, ai, mas eu não quero fazer um bolo de frigideira. Ai, não vai dar tempo, não tô afim. O que eu faço? Tem outro jeito de fazer? Tem sim. Olha só essa dica que eu tenho pra você. Se estiver com pressa, coloque o bolo em uma assadeira e leve ao forno por 20 minutos. Ou seja, você vai transformar o seu bolo de caco em um bolo tradicional. Aqui a minha massa já está prontinha. Olha só que massa mais bonita que fica. Fica uma massa um pouquinho mais grossa. E como eu falei, a massa é tradicionalmente frita. Então, como que a gente vai fazer a massa tradicionalmente frita? Usando manteiga. Aqui eu vou usar manteiga tradicional. Não posso esquecer minha canela, que aqui a gente vai usar a canela. Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar um pouquinho, uma porção assim, um pouquinho generosa de manteiga. Que a gente tem que ser generoso com manteiga, né, gente? Que nem todo mundo fala, que é o segredo dos franceses. Manteiga, manteiga, manteiga. Então, aqui vou colocar num fogo que seria um fogo médio, só para poder derreter essa manteiga. Se você quiser falar, ah, não quero usar tanta manteiga assim, o que eu faço? Pode só dar uma pinceladinha básica, leve, não tem problema. Mas aqui a gente vai fazer o bolo de caco tradicional, que é lá do Nordeste. Ele também é conhecido como chapéu de couro, ou então também conhecido como broaca. Isso mesmo, gente. Ele é... Sandrinha! É conhecido como? Vem aqui, vamos mandar beijo, porque como a gente está fazendo uma
vamos dizer assim, um bolo tradicional do Nordeste, quem que faz sempre uma receita tradicional do Nordeste é a Patrícia. Vamos mandar um super beijo pra Patrícia. Paty, Um beijo, Paty, pra meu você. amor. Vou te levar um pedaço depois pra você provar. Não é mesmo? É verdade, Depois ela é. tem que provar e ver se tá condizente, se a gente tá, É né? verdade. Mas eu tenho certeza que ela vai aprovar. Tem que ver se ela vai Ela aprovar vai nosso... aprovar, com certeza. Nosso bolo de caco. Gente, que nome engraçado, né? Nomes bizarros. É, olha lá. E aqui, ó, a manteiga já começou a espumar. É. Se você fosse fazer, por exemplo, uma manteiga de garrafa, você iria tirar todo esse branco, tá vendo? Que esse branco nada mais é do que o leite. Então aqui a gente vai colocar nossa massa, o nosso bolo. Eu vou colocar, ó, 2 conchinhas, que eu acho que vai ficar numa altura legal. Aqui a gente vai colocar, ó, 2 conchinhas, acho que vai ficar legal, ó. Tá vendo que ele é uma massa que ele não é igual a panqueca, que ele espalha, não, ele fica firme. Então aqui a gente pode dar até uma mexidinha para a manteiga vir por cima dele, ó. Tá vendo que ele fica bem soltinho e ele fica estável. Aqui a gente vai tampar e aqui a gente vai ver que o fermento vai começar a agir e ele vai começar a cozinhar no meio. E isso vai funcionar realmente como se ele estivesse assando no forno, só que também fritando, gente. Então isso é uma maravilha dupla. E enquanto ele tá fritando embaixo, a gente vai esperar uns minutinhos. Enquanto a gente espera, Sandrinha, Isso. nada mais justo do que a gente mandar os nossos beijos. Não, com E depois certeza. dos nossos beijos, já vai dar o tempo certinho de fritar. A gente vai salpicar a nossa canela. Então, enquanto isso, vamos mandar os nossos beijos, Vamos. Sandrinha. É no fogo, é aqui mesmo, No né? fogo, a gente pode aumentar um pouquinho mais. bom. Pronto. Então tá bom. Então, a Giovana é a filha da Glaucia e do Rafael. Ai, Mas eu Giovana, ó. amo, fez aniversário, um beijo É pra aniversário? você. Aniversário! Ai, ó. Giovana, que legal. Te amo, Giovana. Um super beijo, É. Giovana. Parabéns. Agora do Insta tem a Letícia Galo, né? E a Paty Barbosa e a Natália. A Natália Knust. Knust. Nossa, que nome Nossa, legal. é lindo, Que nome né? diferente. Meu nome ninguém acerta também. Falam Peruzzo, ninguém acerta. Então é É. diferente. Ah, um beijo, Um meu Deus do super céu. beijo Falei os pra nomes, esqueci vocês. do beijo. Mua. Um É coração Peruso, também, né? É Peruso, né? É, mas ninguém nunca acerta. E aqui, olha só como já tá ficando bonita essa nosso bolo maravilhoso. Agora, aqui é pra gente dar um sabor mais gostoso ainda. O que que a gente vai fazer? A gente vai salpicar a canela por cima do nosso bolo. E tá vendo como ele já cresceu? Olha só que delícia que já vai ficando. E o cheiro dele é um cheiro assim misturado de canela com manteiga. É muito, muito, muito bom. E aqui a gente já pode aumentar agora o fogo. E daqui a pouco a gente vai virar o nosso bolo de caco. E é isso, gente. A gente já vai degustar essa maravilha. Então aqui, dá uma olhada como ele cresceu no meio, que bonito que fica. Ele vira realmente um bolinho, ele não é uma panqueca, lembra bem disso. E eu vou mostrar pra vocês depois, quando eu for cortar, que ele vai ficar bem realmente bolo mesmo. Aqui pra virar, eu gosto de virar sempre num prato, que eu me sinto mais seguro. Mas se você tiver, assim, essa expertise toda de virar, pode virar assim, manual. Eu vou virar num prato para ter realmente essa segurança. Então eu viro aqui, coloco ele bonitinho. Coloco um pratinho e viro. Olha só. Aqui a gente dá aquela tampadinha. E enquanto a gente tá aqui esperando ele terminar de cozinhar no meio, o que que a gente vai fazer? Uma caldinha de coco para o nosso bolo de manteiga de garrafa, aquele primeiro que a gente fez. O que que eu vou precisar? Eu vou colocar
5 colherinhas de açúcar em uma panela, 1 xícara de leite, ai, fica muito gostoso, Sandrinha. E aqui, ó, a gente vai deixar ligado no fogo médio, que isso daqui vai virar tipo um caramelozinho. Que o açúcar vai ficar... É uma delícia o cheiro. Fica bem gostoso, né? É muito bom. E aqui eu vou colocar... Aqui eu tenho aquele pacotinho de coco ralado. Eu vou colocar mais ou menos meio pacotinho, que daí a gente vai decorar. Eu nem coloquei na receita essa caldinha, porque assim, é bem opcional mesmo. E eu sei que receita de caldinha, cada um tem a sua. E esse daqui é bem opcional. Se você quiser, você pode fazer essa receita que eu tô te passando, ou então você pode fazer a sua própria. Tem também aquela outra receita que você pode colocar o açúcar de confeiteiro com um pouquinho de leite de coco, que ela vai ficar uma receita bem craquelada, que eu também já fiz aqui no Cozinha Amiga, que você pode ver no YouTube. Fica muito gostosa. Essa daqui não, essa daqui vai ficar aquela caldinha bem gostosa. Vai ficar uma caldinha que vai deixar o bolo molhadinho, muito gostoso. E eu vou deixar reduzindo. Aqui você pode colocar também, de repente, um brigadeiro, hein, Sandrinha? Não, eu sabia que você ia falar de chocolate. É porque você gosta, né? Ai, eu adoro, mas pode ser brigadeiro de coco Pode, também, ué, pode. por que não? Vou pegar uma espátula aqui. Olha só. Pronto, só não vou colocar muito, sabe por quê? Porque senão vai estragar a nossa protagonista. Olha só. Aqui o coquinho, aqui o coco. Pronto. Pode me quente. Maravilhoso. Vou colocar um pouquinho mais de coco. Ó. Ficou ótimo. Só para dar uma finalização, né, gente? E aqui a gente vai cortar essas duas maravilhas para vocês verem como é que fica. Aqui está. Vou cortar essa primeiro, ó. Lembra que eu falei que era um bolo, não era uma panqueca? Olha aqui. Ó, é um bolo. Tá vendo? E esse daqui, vou mostrar pra vocês como é que fica também. Essa coisa deliciosa. Vou colocar até um pedaço desse aqui no meu pratinho. Ó, a Sandrinha pegou um pratinho que é bem compatível, né, com a minha pessoa. Não tô entendendo isso, Sandrinha. Vem cá. Vem cá, vamos falar tchau pro pessoal aqui, ó. Não tô entendendo esse pratinho que você pegou pra mim, ó. Um pouquinho assim, mais volumoso. Um pouquinho mais, né? Não tô entendendo. Gente, dá uma olhada na fofura desse bolo. Olha isso. Ai, meu Deus. Dá uma olhada. Onde você aperta, ele é fofo. E ele... O cheiro dele é maravilhoso. Eu sou uma pessoa ruim porque eu fico deixando todo mundo passar vontade. E a calda ficou brilhosa, né? Gente, ficou muito maravilhoso. Tem que fazer as duas, né, Sandrinha? Com certeza. Então, ó, um super beijo pra vocês. Continuem com a gente. Assistam, tem que assistir todos, hein? Todos. Se perdeu, muito simples, vai lá no YouTube, assistir todos os programas também. E vocês podem bolar diversos recheios, diversas coberturas. Não deixem de fazer, que é muito bom. Continuem acompanhando a gente no Instagram. Peçam beijos pra gente no @cozinhaamiga. Sigam a gente também, @ale_peruso. Até a próxima, gente. A todos, obrigada.